Paz do Senhor, irmãos. Saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus nessa noite. Gostaria de pedir para os amados, aqueles que têm as suas Bíblias nessa noite, vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, fazer a leitura oficial. Deus abençoe, irmão Marcos. Livro do profeta Isaías, irmãos. Aqueles que podem, por gentileza. Isaías capítulo 11, irmãos. Vamos fazer a leitura oficial nessa noite. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, para dar andamento nos nossos ensinamentos acerca dos profetas maiores. Todos acharam? O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Amém? Podeis tomar assento, amados, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, eu te louvo nesta noite, Pai Santo, por mais uma vez estamos reunidos. Pai bendito, sobre a Tua palavra estamos alicerçados. Deus Santo, nós temos a imensa satisfação de entender, ó Pai, que Tu és o dono da vida. Por isso, Senhor, nós fizemos menção da leitura da Tua palavra e sobre ela nos debruçamos nesta noite, Pai. Porque a Tua palavra já nos disse nesta noite que repousou um dia sobre Teu Filho amado, o Espírito de conhecimento, Pai. E é este Espírito de conhecimento que nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre toda a Tua igreja, abrindo, meu Deus, o intelecto, abrindo a mente dos Teus santos, para entenderem e compreenderem a Tua palavra. É o que te peço nesta noite, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, nós ficamos aí, se não me engano, foi uma terça-feira, impossibilidade de estar aqui devido aos nossos compromissos profissionais. Nós temos família, né, amados? Todos aqui têm. E nós temos nosso compromisso, o nosso ganha-pão, e nós temos que honrar o nosso compromisso, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja do Senhor, não é assim? Então o obreiro, principalmente o obreiro, ele tem que ter compromisso também com o seu trabalho. Glória a Deus. Amados, vamos tomar aqui a continuação. Creio que na última oportunidade que tivemos, nós estávamos aí decorrendo o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Eu fiz questão aqui. Cheguei em casa tarde, sim, de novo, mas hoje deu, graças a Deus, e aí a intervenção dos líderes da igreja, dos pastores, de dar meia hora a mais, não é? E nós conseguimos chegar aqui, em cima da hora, mas chegamos para a glória de Deus. Eu fiz questão aqui de colocar esse capítulo 11 como um texto base nesta noite, como a palavra oficial dessa noite. Por quê? Porque aqui o autor está dizendo, e brotará o renovo. Né? Nós sabemos que quando brota algo, é porque foi cortado, não foi? Se brotar, é porque um dia foi cortado. Um dia nós fomos cortados, irmãos. Através do nosso pai Adão, um dia nós fomos cortados. E através do nosso segundo Adão, Jesus, nós somos ligados de novo na vida. Então eu fiz questão de trazer essa palavra introdutória nesta noite para a nossa compreensão e para honrar a palavra de Deus, amados.
Agora, eu gostaria já de chamar a atenção dos irmãos diretamente para o capítulo 9 do profeta Isaías. Nós vamos aqui discorrer capítulo 9, se não me engano, se der tempo aqui, o 9, o 10, até o 12, se nós conseguirmos nessa noite. Prometo que vou respeitar aqui a liderança e o tempo, e nós vamos entregar o microfone na hora correta, em nome de Jesus. Porque desde cedo eu aprendi algo que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não aprendi isso aqui em Neves, irmãos. Eu aprendi isso lá fora. Amém? Glória a Deus. O Emanuel foi apresentado no capítulo 7. Como nós já vimos e já discorremos, no capítulo 7, Jesus é apresentado como Emanuel. O que significa isso, irmão? Nós já vimos. Emanuel significa Deus conosco. E por falar nisso, irmãos, ele já está conosco nessa noite, viu? Não importa a ordem, a sequência, ele já está conosco nessa noite. Glória a Deus. Emanuel foi apresentado no capítulo 7 e continua como personagem principal até o fim do capítulo 12. Veja aí, do capítulo 7 até o capítulo 12, como nós já mencionamos na lição passada, do 7 ao 12, Jesus é o tema principal aí. Jesus é o cerne dos escritos do profeta Isaías. Embora seu nome apareça somente no capítulo 7, 14 e no capítulo 8, em versos 8, não há sombra de dúvida de que o rei incomparável citado nessa referência é o mesmo Emanuel. Amém? O 9º capítulo de Isaías prediz que o Emanuel ministrará, primeiramente na Galileia. Irmãos, quantos aqui já tomaram ciência de Jesus como o Galileu? Tem até hino. Por quê? Por que será que apelidaram Jesus de o Galileu? Será que foi somente para os cantores gravarem hinos? Não foi. Ele já era chamado de o Galileu lá. Por quê, irmão? Vamos aprender agora. Afinal de contas, isso é um culto de ensino. Não é o Zé Luiz que ensina. Quem ensina é a Bíblia. Amém? Vamos ver por quê. Território das antigas tribos de Zebulon e Naftali. É nessa área que se localizam as cidades. Grave bem essas 3 cidades. Nazaré, Caná da Galileia e Cafarnaum. 3 cidades importantíssimas no ministério terreno de Cristo. Porque foi por lá que tudo começou. Era a região da Galileia. Por isso, ele foi chamado de o Galileu, porque ele vinha daquela região. Paulo, quando teve o seu primeiro nome, ele não era chamado de Saulo. Saulo do quê? Por causa da região de onde ele veio. Antigamente, eles tinham esse costume de dar às pessoas tipo um sobrenome, vulgo, né? Um sobrenome, a região de onde ele veio. Até hoje, né? Em algumas regiões do nosso país, as pessoas costumam dizer assim, né? O mineiro, o baiano, lá vem o paulista, né? O paranaense. Então é costume de nações, não é? Esse território é altamente importante, pois nessa localidade da Terra Santa apareceu o Emanuel. Fala aí, irmãos. Apareceu Jesus, né? Pela primeira vez como porta-voz do Pai. Quer dizer, foi lá que ele começou o seu ministério terreno, na região da Galileia. Aonde foi o primeiro milagre de Cristo? Em Caná, da onde, irmão? Da Galileia. Foi lá que ele fez o primeiro milagre, foi em Caná da Galileia. Então, aqui o profeta Isaías, ele faz questão de mencionar também de onde veio o Messias, de que região ele viria e aonde ele nasceu. Também é interessante notar que, segundo a história, essa terra foi a primeira parte da nação a cair ante o ataque dos invasores assírios. Isso daí traz uma grande lição para nós. Eles foram os primeiros a receber Jesus e seu ministério, e principalmente os seus milagres, mas também foram os primeiros a cair. Pastor Zé Luiz, você quer falar o que com isso? Eu quero dizer que não importa o teu tempo de igreja. Tem muitos que se agarram no tempo de conversão, né? Tem muitos que se agarram aí. Isso não manda nada.
prova isso, Zé Luiz? Provo. O próprio Cristo disse que alguns viriam do Oriente e do Ocidente. Ia tomar o lugar de quem? Dos judeus. Foi para quem Cristo veio. Quer dizer, isso não significa o fato da pessoa ter 30, 40, 50 anos de igreja e olhar para uma outra pessoa que está chegando à igreja e fazer diferença. Isso não existe. Isso é carnal, isso é humano. Jesus não faz essa diferença. Amém? Eles foram o primeiro a receber, mas também foram os primeiros a cair. Assim, a duração do cativeiro é descrita aqui como um período de trevas. E dissipando-se tais trevas, brilharia a grande luz do mundo. Vamos ver onde está escrito isso, irmãos? Bíblia, Mateus capítulo 4. Vamos ver aonde que brilharia a grande luz do mundo. Já podemos entender que essa grande luz é quem, irmãos? É Jesus. Essa é a grande luz. Agora vamos ver aonde que está escrito isso aí. 15 e 16, missionário. Mas veja que o profeta Isaías, ele já disse antes. O profeta Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E antes de Mateus, então? Muito mais. E quem está escrevendo este evangelho é Mateus, que foi chamado por Cristo. Agora aí, o que ele escreveu, Mateus, Isaías lá atrás já profetizou. Isaías já tinha profetizado isso lá atrás. E o que é que ele disse? Olha lá, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, foi lá onde Cristo começou o seu grande e frutífero ministério. 16, dá uma olhada lá. O povo que estava sentado em trevas, olha aí, irmão, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz. Vamos interpretar a Bíblia, irmãos, como o Espírito Santo pede. Não como aqueles que aprenderam costumes antigos, ensinamentos errados. Eu vejo muita gente lendo essa palavra assentado, que tem duas vezes. Veja bem lá, assentado no singular sem S. Mais para baixo, assentados no plural com S. Tem muita gente que leva isso ao pé da letra e acha que realmente eram pessoas sentadas. Irmãos, vamos olhar para a Bíblia com os olhos espirituais. Não significa que eles estavam assentados, não, irmão. Isso aqui significa que eles estavam perdidos, que eles estavam desmaiados. Quem aqui já viu essa expressão desmaiados? Não é exatamente caído fisicamente. Às vezes é desmaiado o quê? Na fé. Existe também algo, isso falando em dons, existe, irmãos, o arrebatamento de sentido. Na Bíblia está recheado disso aí. Isso não é aquilo que os profetas da mentira de hoje fazem, não. Mas está recheado. Eu posso citar vários deles que fizeram isso, que caíram assim. Um deles, o profeta Jeremias. E tantos outros. Outro, João. Arrebatamento de sentido. A pessoa faz o quê? Desmaia no espírito. Amém, amados? Então aqui, somente o profeta Isaías e também o apóstolo Mateus, aqui, né, o evangelista Mateus, melhor dizendo, ele está usando esse sentido assentado, por quê? Porque o povo estava em trevas, o povo estava perdido, mas a luz raiou. E que povo que era esse? Era o povo da região da Galileia. Foi lá que Jesus apareceu. E tem um hino lindo, eu gosto demais desse hino, porque realmente esse hino foi muito bem quem compôs ele, porque narra a história certinha. O nascimento do nosso mestre, do nosso rei. Irmãos, e todo dia ele está nascendo. Ele nasceu por lá, mas a cada dia que passa ele nasce. Ele nasce todo dia dentro de nós. Cada instante ele nasce dentro de nós, trazendo para nós diferentes costumes, práticas,
e trazendo experiências para nós, irmãos, nos levando ao crescimento espiritual. É Cristo nascendo dentro de nós. Irmãos, isso não pode parar de acontecer. O dia que Cristo parar de nascer dentro de nós, irmãos, estamos perdidos. Deus encarnado. Vamos dar uma olhada? Deus encarnado. Isaías capítulo 9, no verso 6 e no 7. É um dos textos bíblicos mais importantes sobre a divindade de Cristo. Nessa passagem, temos uma profecia. O missionário já está procurando, eu vou só ler aqui para adiantar, irmãos. Vou adiantar aqui. De que o Cristo, uma vez encarnado e vindo ao mundo, teria 4 títulos. Preste atenção nisso aí. Que o distinguiria como ser divino. Vamos dar uma olhada lá, irmãos? Quatro títulos foi dado ao Filho de Deus, o nosso Rei Jesus. E Isaías vem profetizando e dando esses 4 títulos que só cabe nele. Só cabe nele, só serve nele. Louvado seja o nome dele. Olha lá. Porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, é o primeiro título. Conselheiro, segundo título. Deus Forte. Aqui nesse intervalo, Conselheiro, Deus Forte, é uma coisa só. Isso aqui, essa vírgula aqui tem aqui, mas no original não existe. Depois nós vamos discorrer isso aí. Vamos continuar. Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos observar aqui, à luz da Bíblia Sagrada, e conforme aquilo que profetizou o profeta Isaías, o primeiro título que foi dado a Cristo: Maravilhoso Conselheiro. Olha lá, é o primeiro. Quer dizer, aqui não tem a ver. É um título só aí. Vamos ver o que é que estava dizendo Deus através do profeta Isaías para a pessoa bendita de seu Filho Jesus. Embora algumas versões da Bíblia dividam com uma vírgula, veja, eu acho que todas, né? Eu acho que eu particularmente, eu acho que eu nunca vi aqui uma Bíblia que não divida. Mas na original, irmãos, não existe essa vírgula. Esse título em 2. É bem claro no idioma hebraico que as duas palavras devem ser combinadas, formando um só título. A palavra que em hebraico significa maravilhoso é pele. Olha só, uma palavra para nós que parece algo tão diferente, para os hebreus é pele. Sim? Aí está certo. Porque elas estão coligadas. O original está assim. Elas estão coligadas para quê? Para maior entendimento do que é esse título dado por Deus a seu Filho. Ele é um conselheiro e maravilhoso. Não é? Como se você dissesse, conselheiro maravilhoso. Porque conselheiro, irmãos, nós temos muitos. E Salomão fala sobre isso. Conselheiro temos muitos. Mas e o conselheiro maravilhoso? Só um. É só ele. O conselho dele é bíblico. O conselho dele é luz, irmãos. Usada exclusivamente para falar de Deus e suas obras, nunca do homem. Quer dizer, essa é a tradução de maravilhoso conselheiro. Quer dizer, a palavra maravilhoso aqui é pele. E essa palavra é usada somente para se referir a Deus e as suas obras, irmãos. Isaías usou esse título para mostrar que a sabedoria de Cristo é sobrenatural. O apóstolo Paulo expressou a mesma verdade. Agora, Paulo, 800 anos depois. Olha lá que coisa linda.
depois de Isaías, quando escreveu: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versos 3. Está escrito nele. Está em Cristo todo o conhecimento do mundo, da terra. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Temos mais uma indicação de que esse título trata da divindade de Cristo. Essa expressão ali revela a sabedoria de Deus. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vejamos lá em Isaías 28 e 29. Vejamos lá o que diz. Claro, irmãos, que Isaías não colocou esses 4 títulos porque ele quis. Isaías foi impelido. Isaías, ele vem trazendo o advento do Messias. Ele vem profetizando, dizendo: o menino, ele vem profetizando da parte de Deus, não colocando o título que ele quer, não, mas o título que Deus escreveu para que ele profetizasse. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos. Olha aí, ó. Maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías estava por dentro daquele que viria sobre a terra. Agora o segundo título, Deus Forte. Também tudo junto, irmãos. É o segundo título do Emanuel. Alguém já disse que a palavra Deus não expressa sempre a divindade, porque muitas vezes é usada para descrever outros deuses de nível inferior. Aqui na nossa linguagem, não é verdade? Mas na linguagem original não é assim. Essa palavra lá não existe. Aqui sim. João, ó, veja só. João 10:34, 2 Coríntios 4:4. Tratando disso, no seu comentário sobre o livro de Isaías, dá 3 razões porque o dito título refere-se à deidade de Cristo, irmãos. Vamos dar uma olhadinha, missionário? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4. Paulo agora, irmãos, 800 anos depois da profecia de Isaías. Olha lá, o Deus, com que letra, irmãos? Com letra minúscula. Então a palavra Deus, na nossa língua portuguesa, ela pode ser com letra maiúscula e também pode ser com letra minúscula. Olha lá, essa palavra Deus com letra minúscula não se refere ao nosso Deus, mas assim a deuses estranhos. O Deus desta era, ou desse século, né, missionário? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem o diabo. O Deus deste século, ou dessa era, como nessa tradução, que é uma ótima tradução também, é o diabo. Por que ele é o Deus desse século? Exatamente. Ele comanda a mente dos homens na terra. Dos homens que não aceitaram a Cristo. Ele tem o governo na terra. Sim, mas Deus tem o governo no céu. Então ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Aquilo que Deus não permite, ele não pode fazer também. Ele pode até governar os homens, mas aquele homem que Deus permite que ele governe. Amém? Porque o governo está nas mãos de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar sequência aqui. Agora o terceiro título dado por Isaías para Jesus é o Pai da eternidade. É o terceiro título do Emanuel. Esse nome sublime deve surpreender muitos que pensam que Cristo é tão somente o Filho de Deus. Na realidade,
o título Filho salienta a relação de Cristo como mediador entre nós e o Pai. O seu relacionamento para com os salvos é expresso através de uma diversidade de termos. Por exemplo, para destacar a sua intercessão sacerdotal a nosso favor, ele é o chamado nosso irmão, né? Aí em Hebreus 2,12. Quando entra em destaque a remissão dos pecados, ele é chamado Cordeiro, Apocalipse 5,6. Quanto ao seu amor paternal e o cuidado para com seus filhos, ele é identificado como o Pai da eternidade. Foi o texto que nós lemos, Isaías 9,6. A força infinita da palavra eterno destaca a sua divindade. Note bem que os dois conceitos, Pai e Eterno, aparecem em Isaías 63:16, que nós vamos dar uma olhada. Isaías 63, lá no final já do livro do profeta. Vamos ver aqui o que diz e o que escreveu aí o profeta Isaías 63, verso 16. Olha lá, entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso e desde a antiguidade te chamas nosso. Está falando de quem, irmãos? Está falando de Jesus. Aqui Isaías não está falando de Deus Pai. Isaías está falando do nosso. Está falando de Jesus. Então aqui ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Agora o quarto título. Príncipe da Paz. É o último título dado aqui ao Emanuel. Em si mesma a expressão não indica divindade. Entretanto, a paz que vem por Cristo é uma paz sobrenatural. Na esfera espiritual, ele promove a nossa paz interior com Deus. Justificadas, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. No plano universal, ele trará paz total ao mundo quando aqui reinar. A história tem demonstrado sobejamente que tal paz jamais será possível sem intervenção de um poder divino e miraculoso. Isaías 2,4. Quando essa paz reinar, até a própria natureza terá paz sobrenatural. Isso nós vamos ver aqui, ó, Isaías capítulo 11. O texto que nós lemos. Isaías capítulo 11, versos 7 e 8. Vamos dar uma olhada. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Olha isso, irmãos. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora e não vai acontecer nada. Por quê, irmãos? Porque a paz vai reinar. Mas não é essa paz aqui da terra, não. É uma paz sobrenatural. É um tempo de paz que Cristo vai estabelecer sobre a terra. Um tempo de paz. Essa paz vai existir sim. Vai existir sim. Mas é um tempo de paz que Cristo vai estabelecer sobre a terra. Por que ele vai estabelecer? Porque ele é o príncipe da paz, habitando com o seu povo. Agora nós vamos dar um salto, irmãos, do capítulo, nós estamos no capítulo 11 aí, né? Estava meditando no 9, aqui no 11, agora vamos para o 12. Esse trecho da Bíblia é conhecido como o Cântico dos Redimidos. Esse trecho do capítulo 12. Ele forma uma perfeita conclusão, a seção do livro de Isaías, conhecida como o livro do Emanuel.
pois trata do gozo dos redimidos. Missionário, só para nós, isso. Nós vamos discorrer aí do versículo 1 até o 6, mas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos discorrer. Eu vou já colocar mais alguma coisa aqui, depois nós vamos discorrer. Por que que esse texto de 6 versículos, ele é tido como um cântico? Vamos dar uma olhadinha depois. O cântico alude primeiro à tristeza resultante do estado de afastamento de Deus. Depois vem o regozijo, porque a ira de Deus foi removida e vê a restauração normal da comunhão. Por isso os redimidos podem saciar-se nas fontes da salvação e proclamar ao mundo os seus feitos. Vamos dar uma olhada então. Versículo 1. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Irmãos, quando é que Deus estava irado aqui? Naquele dia que o homem caiu. Aqui está falando da natureza caída do homem. Vamos para frente, irmão. Versículo 2. Deus é a minha salvação. Olha lá. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha... Está vendo, irmãos? Verso 3. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Olha o tempo de paz aí. 4. Naquele dia, vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Versículo 5. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo, e elas vão ser conhecidas em todo o mundo mesmo. Todo olho verá, irmãos, todo olho. 6. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião. Nós já estudamos o que é Sião. Aqui ele está se referindo lá a Jerusalém, o monte do Senhor. Pois grande é o santo de Israel. Quem é o santo de Israel, irmãos? Jesus. No meio de vocês. Aqui Isaías, ele está cantando, ele está exaltando a Deus num cântico, mas num cântico que expressa praticamente toda a Bíblia. Desde a queda do homem até a salvação. Como se nós estivéssemos lendo a Bíblia, de 6 versículos, nós lêssemos a Bíblia inteirinha. Da ira, do pecado, da queda, até a glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver onde nós estávamos aqui, irmãos. Sim. O brado de júbilo do último versículo deste cântico, deixa eu ver a hora, resume todos os 6 capítulos que tratam Emanuel. Olha lá. Deus conosco. A saber, o capítulo 7, verso 12. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, mais 5 minutinhos, pode ser, missionário? Mais 5 minutinhos. O dia do Senhor. Mais um salto agora para o capítulo 13. Ora, para o capítulo 13. Os capítulos 13 a 39 de Isaías constantemente fazem referência a um determinado dia, chamado o dia do Senhor. Muito é citado isso, não é, irmão? Quantos escutam falar o dia do Senhor? E tem muitos que se indagam, mas que dia que é esse, né? Porque isso não é feio. Não é? A pessoa, às vezes fala, eu tenho vergonha de perguntar que dia é esse. Não, não tem que ter vergonha. A igreja é uma escola. Muitas vezes as pessoas podem escutar, aquele dia, às vezes o pregador vai pegar, naquele dia, não será envergonhado, a pessoa fica coçando a cabeça, fala, mas que dia? É o dia da volta de Cristo, irmãos. É o dia que Jesus vai reunir a sua igreja. É o dia que a igreja vai parar de sofrer nessa terra suja, pecaminosa, hipócrita. É o dia que a igreja vai subir para o céu de glória, amados. É o dia de alegria, o dia de festa.
o dia do Senhor, o dia da angústia, ou simplesmente aquele dia, tá vendo? Tanto ele pode ser chamado o dia do Senhor, ou também o dia da angústia. Da angústia de quem? De muitos, que ficarão por não ter aceitado a Jesus como seu Senhor. Ou simplesmente aquele dia. Mencionado mais de 30 vezes nesse capítulo. Esse dia tem a ver com o tempo do juízo de Deus sobre os ímpios e a exultação dos justos. Os eventos que tiveram lugar nos dias de Isaías nos dão uma previsão do grande e final dia do Senhor. As nações pagãs estavam naqueles dias maduras para o juízo divino. Está ali no capítulo 13, 23, né? E Isaías estava procurando trazer a geração iníqua do seu povo de volta a Deus, para que evitasse o juízo merecido. Felizmente o profeta foi ouvido e Judá preservado da destruição por mais um século, porquanto Israel foi severamente julgado pelo Espírito Santo. Isaías divisava além do dia do julgamento naquele tempo, um outro grande e final dia de julgamento do Senhor, que está lá em Isaías 24, 27. Vamos ver, missionário, para nós fechar? Isaías 24 e 27. Quer dizer, capítulo 24 e versículo 27. Espera aí. Não, perdão. Perdão, missionário. É do capítulo 24 ao capítulo 27. Me perdoa, foi eu que me equivoquei aqui. E do capítulo 34 ao 35. Aí vai ser muito, né? Vamos colocar o 24 no versículo 1. Para a gente achar pelo menos um versículo. Porque são muitos capítulos que não vamos achar. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Quando que vai ser isso para nós aqui resumir? Porque, como nós vimos aqui, até equivocadamente, são muitos capítulos, né? Quando que vai ser isso? Naquele dia. Ou no dia do Senhor. Ou no dia de angústia. Amém, amados? O exame das profecias de Isaías, à luz do seu contexto histórico, revela uma lição valiosa à nossa geração. Como Judá, estamos aguardando a iminente chegada do dia do Senhor. E será um tempo de julgamento para os ímpios. Como Isaías, precisamos atrair a nossa geração de volta a Deus e evitar que ela caia no precipício do juízo divino. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Perdoa a minha gafe aí. Amém? Mas são aqui muitos capítulos. Eu creio que na próxima nós vamos ter oportunidade de ler pelo menos aí alguns deles para nós tomar ciência. Porque aqui, essa parte que eu li foi só uma introdução. Essa última parte. Nós vamos entrar aqui na bússola profética de Deus. Guarde bem esse tema. A bússola profética de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pode encerrar. Eu quero agradecer a minha oportunidade do ensino. Mas vamos aqui encerrarmos. Vamos fazer uma última oração. Convido a igreja para estar de pé. Vamos fazer uma última oração para encerrar e voltar para os nossos lares. E permitindo Deus, na próxima terça, sim, vamos recolher a oferta, para que na próxima terça nós possamos estar aqui de volta, se Deus permitir, continuando os estudos. Amém? Aqueles que tiverem as suas ofertas, ou dízimos para a casa do Senhor, o obreiro vai estar passando. Também a oferta especial, não é? E vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, meu Pai, por mais um momento, Pai, de união, de oração, de estudo e de comunhão contigo, meu Pai, e com a tua igreja. Queremos te glorificar, meu Deus, por esta oportunidade, pela tua doce presença que nos ensina a cada instante. Meu Deus, continue nos abençoando, Senhor, para que aquilo que nós vimos aqui nesse estudo, quando chegar aquele grande dia, Pai, nós estejamos preparados e ávidos de que vamos para o céu de glória morar contigo, Senhor. Prepara a tua igreja, Pai Santo. Nos ajude, meu Deus, nesta caminhada, nesse trajeto.
retirando do nosso meio tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, e colocando, meu Deus, na Tua direção a Tua igreja. É o que Te pedimos nesta noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda a tua mão, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do doce e Santo Espírito de Deus sejam com todos, hoje e para sempre, todos juntos digamos amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, irmãos.